Olá amigos, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um episódio do Devocional A Boa Parte. Nós estamos realizando a leitura e a interpretação do Evangelho segundo Mateus e agora estamos no capítulo 10. Antes de irmos à leitura de hoje, eu peço a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu comentário, o seu like, se possível, compartilhe com os seus amigos. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, o link está aí na descrição do vídeo. Vamos então ao texto de hoje, Mateus 10, nós vamos ler do verso 16 ao 26. Lembrando, que o capítulo 10 são orientações que Jesus deu aos apóstolos, aqueles que foram enviados em seu nome para continuar a fazer o que Jesus já vinha fazendo. Então, podemos dizer que, a priori, o discurso de Mateus 10 é voltado para aqueles que, a exemplo dos apóstolos, pregam o evangelho, fazem a obra de Deus de forma oficial, sejam pastores, presbíteros, enfim, cada denominação tem uma nomenclatura a esse respeito. Mas é para todos os cristãos, e no episódio de hoje nós vamos absorver muitos ensinos no que diz respeito a todo cristão no geral. Vamos então à leitura. Verso 16, Mateus 10. Observai, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Primeira coisa que você tem que entender aqui, Jesus está mandando a real para eles e para nós, usando uma analogia. Vocês são como ovelhas no meio dos lobos. O que o lobo quer fazer com a ovelha? Devorá-la, destruí-la, se alimentar dela. Então, o cristão tem que ter essa consciência, que vivemos em um mundo dominado por lobos, que influenciados por Satanás, vão tentar contra a nossa vida diversas vezes ao longo da nossa caminhada cristã. Então, não estamos em um mar de rosas, não estamos num lugar favorável a nós, estamos num lugar contrário a nós. Tanto é que a nossa pátria não é este mundo, a nossa pátria é o céu. Mas enquanto estamos aqui, teremos muitas perseguições. E é disso que vai tratar o episódio de hoje. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então Jesus falou assim, sejam bons, mas não sejam bobos. Andem espertos, andem atentos, porque a coisa vai ser feia. A pomba é inofensiva. Ela não quer o mal de ninguém, ela é boa. Sim, é a essência do cristão. E a serpente é astuta, esperta. Ela vigia, vamos dizer assim. E assim deve ser o cristão também. Seguimos, verso 17. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Então Jesus fala, tome cuidado, não é com o diabo, tome cuidado com os homens. Me lembro de Jeremias 17, vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Devemos confiar 100% apenas em Deus. Devemos ter, sim, um certo pé atrás com todas as pessoas. Isso não é paranoia, isso é vigilância. Você talvez me assiste, você já teve experiência de confiar cegamente num homem que eu digo tanto homem quanto mulher, e você se decepcionar. Então, devemos tomar cuidado. E aí ele diz, sereis levado à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, porque naquela hora vos será ministrado o que havereis de dizer. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito do vosso Pai é quem se expressará através de vós. Jesus não disse assim, se vocês forem presos. Não, Jesus disse, quando vocês forem presos. Não é uma possibilidade, é um fato. Todo cristão, cedo ou tarde, irá passar por perseguições. É claro que em níveis diferentes. Quem mora em países como a Coreia do Norte, a China e tantos outros países onde o evangelho ele é proibido, vai passar uma perseguição aqui, nesse nível. Aqueles que vivem em países como o Brasil, que tem um Estado laico, que você pode andar com uma Bíblia para cima e para baixo, fazer um culto público numa praça, então a perseguição vai ser aqui. Mas todos iremos passar.
E se tratando dos apóstolos, se você vê o livro de Atos, você vai ver essas palavras de Jesus se cumprindo na vida dos apóstolos, porque de fato eles foram presos. Mas Jesus deixou, além do fato de que vão ser perseguidos, um outro fato. Qual? O Espírito Santo estará com vocês. Vocês não estarão sozinhos. Então, na hora de se defenderem, eu darei a vocês o que vocês devem falar. E é tão bacana isso que, voltando na história de Atos, no livro de Atos, você vê quando Pedro era preso e ele tinha a oportunidade de falar, ele abria a boca movido pelo Espírito Santo e ele evangelizava e muitas almas eram salvas. Porque o Espírito Santo está no meio do seu povo, em meio a toda a perseguição. Inclusive você que está sendo perseguido, seja numa Coreia do Norte, uma China, ou seja aqui no Brasil, dentro da sua casa, do seu trabalho, na sua escola, saiba que o Espírito Santo está com você. Amém? Você crê nisso? Creia, porque isso é um fato. Tão certo como seremos perseguidos, o Espírito Santo estará com nós. Glória a Deus. Vamos avançar a leitura, verso 21. Um irmão entregará à morte o seu irmão, o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais e lhes causarão a morte. Não precisa entrar em detalhes, basta você ligar a televisão e você vai ver essas barbaridades acontecendo. Verso 22. Por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Então, o nosso dever é perseverar e permanecer até o fim da nossa vida, quer seja a morte ou a volta de Cristo. E não iremos perseverar, ou não poderíamos perseverar ou permanecer sem o auxílio do Espírito Santo, sem a graça de Deus. E temos essa garantia de que Ele há de nos sustentar até o fim. Vamos avançar. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugi para outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre, ao servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao cabeça da casa, quanto mais aos membros da sua família. É bem provável que quando Jesus começou a falar de perseguição, de lutas e de sofrimento, alguns pensaram o seguinte, até falaram, poxa, mas não é justo a gente vai estar pregando o evangelho, ajudando as pessoas, por que seríamos odiados? Isso não é certo. Aí Jesus falou assim, olha para mim. O servo não está acima do seu senhor, o filho não está acima do pai. O aprendiz não está acima do mestre. Eu sou o senhor, eu sou o pai, eu sou o mestre. Se perseguiram a mim, vocês acham que não vão perseguir vocês? Se me chamaram de Beelzebu, imagina do que vão chamar vocês. Se me odiaram, vocês acham que vão te amar? Vão amar vocês? Não, vocês também serão odiados. Então Jesus se deixou como exemplo de que foi perseguido, foi humilhado, mas contou com a presença do Pai em todos os momentos, e os seus filhos, perseguidos e odiados, também poderão contar com a presença do Pai. E aí o verso 26 termina com uma palavra que é muito conhecida, mas pouco entendida na sua profundidade. Veja o verso 26. Entretanto, não os temais. Não temais quem? Os perseguidores, os lobos, os que se levantariam para calar a voz dos apóstolos. Não os temais. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Então, eu penso o seguinte, e penso porque eu vejo isso em toda a história do cristianismo. Os apóstolos, assim como o próprio Senhor Jesus, eram taxados de mentirosos, de farsantes, de pessoas que queriam atrapalhar a fé judaica, a fé até então no único e verdadeiro Deus, ou mudar o único modo conhecido de se relacionar com Deus, que era por meio da lei, por meio da antiga aliança. Eles foram taxados de mentirosos e farsantes.
eles foram taxados de errados, inclusive o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus. Mas no final das contas, foi revelado a verdade. Tanto é que quando Cristo morreu, e quando derramou seu sangue, que houve aqueles terremotos, os mortos ressuscitaram, muitos passaram a crer, muitos disseram, verdadeiramente ele é filho de Deus, ele não é só filho do carpinteiro não, ele é filho de Deus. Quer dizer, foi revelado, no final foi revelado que Cristo estava certo e aqueles que o crucificaram estavam errados. Tanto é que na pregação de Pedro, por exemplo, ele sempre deixou claro, olha, vocês mataram o Filho de Deus, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. E eles, poxa, é verdade, nós erramos, nós falhamos. E eu me lembro também que quando tentaram parar a igreja de Cristo, na época primitiva, e também no livro de Atos você encontra essa história, Gamaliel deu um conselho às pessoas, aos perseguidores. Olha, deixa eles. Se essa obra é de Cristo, é de Deus, ou melhor dizendo, se essa obra é de Deus, essa obra dos cristãos é de Deus, então eles vão permanecer, não importa o que vocês façam. Quando vocês se levantarem contra eles, vocês vão se levantar contra o próprio Deus. Agora, se não é de Deus, é mais uma moda, é mais um movimento, mais um movimento revolucionário, vai acabar. E aí, nós passamos aí da igreja primitiva até hoje, 2000 e tantos anos, 2000 anos, e a igreja de Cristo permanece de pé, revelando a cada dia a verdade. Que a verdade é Cristo, somente Cristo. Então, quando você estiver vivendo na verdade, quando você estiver fazendo certo e taxado como um mentiroso ou como um errado, deixa o tempo passar. Não há nada em oculto que não seja revelado. E também nos traz a questão do temor, pois por vezes pensamos assim, eu posso agir dessa maneira que ninguém está vendo, mas não há nada em oculto que não seja revelado. Tememos e tremamos diante desta palavra, tá bem? Ficamos por aqui, vamos orar. Amanhã, provavelmente, nós concluímos o capítulo 10. Quem sabe a gente consegue. Mas se não concluirmos, vamos ler pelo menos a metade. Não estamos com pressa, que fique claro. Nós estamos indo aos poucos. Antes de eu realizar esse estudo do capítulo de Mateus, eu li o estudo do Evangelho segundo Mateus, eu li este Evangelho e levei 6 meses. O problema é que às vezes temos pressa para ler a palavra. Não precisamos ter pressa. Não precisamos ter pressa de ler a Bíblia toda. Precisamos entender, absorver e aplicar nas nossas vidas cada um desses ensinamentos. Tá bem? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de poder anunciar a Tua palavra e alcançar pessoas por meio do YouTube, por meio de cada devocional, de cada vídeo. Que este vídeo alcance o máximo de pessoas a quem o Senhor deseja, que a Tua vontade seja feita. Eu oro por este cristão, este Teu filho, esta Tua serva, que tem sido perseguida em casa, no trabalho, na escola, que o Senhor, Pai, venha sustentá-la, que o Teu Espírito venha consolá-la e ajudá-la neste momento difícil. E que o Senhor prepare a cada um de nós para o momento que a perseguição vier. Outra vez, obrigado. Abençoe esta tarde e a vida de todos. Amém. Deus abençoe vocês e até amanhã.